da Escola Bíblica Dominical, na lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Estamos no primeiro trimestre de 2023. Então vamos fazer aqui a leitura do texto áureo da lição, que está em 47, Ezequiel 47, versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Agora vamos para essa leitura de Ezequiel 37, a partir do versículo 7, que diz assim: Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a sua pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extrema. Agora vamos para Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. No versículo 9, e será que toda criatura vivente que vier por onde que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegando essas águas, e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém. Essa é a leitura desse texto que vamos estar aqui ministrando nesta aula abençoada da Escola Bíblica Dominical, que ninguém deve perder. Fala aqui de avivamento espiritual no mundo. Eu perguntaria: está havendo um avivamento espiritual no mundo, no sentido igreja-corpo, todos avivados da igreja-corpo? Não. Porque esse avivamento envolve essencialmente o que aconteceu lá no Pentecoste, onde todos foram revestidos de poder e receberam o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa que está lá no livro de Joel,
uma promessa preliminar. Preliminar. Porque essa promessa ela vai se cumprir na sua completude somente no reino de Cristo de 1000 anos. Aí na sua completude. Mas com relação à igreja, por todo mundo tem crentes avivados, lógico. A igreja cresce porque tem crentes avivados. Crentes avivados, o que significa crentes avivados? Aqueles que realmente receberam o batismo do Espírito Santo e são os crentes linha de frente. Quem não recebeu o batismo, ele não tem os dons espirituais, que são ferramentas necessárias para estar na linha de frente. Linha de frente está batendo de frente com o inimigo, é aqueles que estão realmente pregando o evangelho do Senhor, que estão testificando do Senhor, que estão aí evangelizando. Esses são os linha de frente, porque está entrando no campo do inimigo para resgatar os prisioneiros do inimigo, porque todos os pecadores são prisioneiros do inimigo. E também todos os que se desviaram dos caminhos do Senhor também são prisioneiros do inimigo e precisam ser libertos, porque senão vão continuar sendo prisioneiros dele. Então significa aqueles que estão na linha de frente. Agora, aqueles que não receberam o revestimento também pode estar atuando e deve estar atuando, mas numa retaguarda, porque ele não pode bater de frente com o inimigo, porque ele não tem o revestimento do poder, ele não tem o poder para enfrentar o inimigo. Ok? Ele não vai conseguir expulsar um demônio, ele não vai poder repreender um endemoniado, estar ali expulsando o demônio do endemoniado. Ele realmente não teria essa condição. E agora aquele que é avivado, que está ativo, avivado está ativo. Avivado está ativo. Que tomou realmente a cruz. Que está com a mão no arado. Porque se não for assim, realmente não está completo. Está incompleto. Isso não significa que vai perder a salvação por nada. Está salvo, só não está realmente com ousadia fazendo e cumprindo o ID do Senhor. Para cumprir o ID do Senhor é preciso estar realmente avivado. Então, no sentido de igreja corpo por todo mundo, tem muito crente, cristãos avivados por todo mundo, avivados. Mas dentro da igreja corpo tem muitos que não estão. Por quê? Porque não buscaram esse revestimento de poder. Porque o avivamento mesmo que aconteceu foi lá no dia do Pentecostes, quando aqueles 120 que estavam lá no cenáculo, todos eles receberam o poder do alto, o revestimento de poder. Todos eles foram avivados ali e receberam os dons espirituais. E nós vemos já Pedro saindo totalmente avivado, pregando a palavra do Senhor, com mais de cerca de 13.000 almas se convertendo, e os demais que estavam saíram também testificando, pregando a palavra do Senhor, porque estavam avivados no sentido todo ali. Ali a igreja corpo ali no começo se resumia a 120 pessoas. Ela começou a igreja corpo com 120 pessoas, para vocês entenderem. E como estavam avivados, eles saíram espalhando o evangelho e a igreja corpo foi crescendo. Ok? Então, não espere que vá haver avivamento no sentido de igreja, organização.
Porque o avivamento em si, para a igreja, ele é individual. Então não podemos confundir movimento com avivamento. Porque o avivamento, ele é pessoal, é individual. Porque nem todos são avivados. Nem todos. Então, agora, o que temos que fazer é entender esse contexto, tá? Entender esse contexto e buscar mudar a nossa situação. Não podemos, aqueles que não estão ainda, receberam esse revestimento, não pode ficar, achar que não tem condições, que não tem. Não, você tem sim, é promessa, você tem sim. Então, tem que busque, mas com o propósito de servir ao Senhor. Eu digo aqui que no sentido de movimento, e no Antigo Testamento houve vários movimentos. Quando era restabelecido ali, no tempo de Juízes, quando o povo voltava à comunhão com Deus, em vários movimentos, como no tempo de Esdras ali, Neemias, que houve ali vamos dizer, um pré-avivamento, mas não foi, porque foi de curta duração, porque o avivamento em si, o avivamento em si, ele segue adiante, e não é de curta duração. Então, curta duração é movimento só. Houve um movimento, e as pessoas se confundem com avivamento. E avivamento, no sentido de igreja, existe em todo o mundo, mas individualmente, que são aqueles que realmente estão aí na linha de frente, servindo ao Senhor para o crescimento do reino de Deus, o reino espiritual do Senhor, que é o crescimento da igreja em todo sentido. Então, o avivamento para Israel sempre foi movimentos. Sempre foi, porque o avivamento aqui, do texto que estamos lendo aqui, que eu li, ele não se refere aos avivamentos, aos pré-avivamentos, aos movimentos que houve outrora. É o que virá. É o que virá para Israel no reino de Cristo, no reino de Cristo de 1000 anos, onde a profecia de Joel se cumprirá, porque será derramado sobre toda a carne. Então todos serão avivados. Isso no sentido geral para todo Israel e as nações da descendência de Abraão, que aceitarem Cristo durante a grande tribulação, que vão passar para esse reino de Cristo. Ok? A ressurreição de uma nação que renascerá só no milênio. Então, esse texto que nós lemos aqui de Ezequiel, né, do vale de ossos secos, que muita gente pregando força a passagem. Você quer forçar uma passagem? E falam como se fosse, pregam como se fosse algo literal, entendendo, olha um osso seco, olha a carne entrando. Nada disso, gente. É uma linguagem figurada, é uma simbologia com relação à falta de espiritualidade desse povo de Israel. Está falando ali da falta de espiritualidade, porque eles iam rejeitar Cristo. Já no tempo de Ezequiel, estavam lá no cativeiro. Ali no cativeiro, poucos eram que davam atenção à mensagem dos profetas, como Ezequiel e outros que tinham lá no cativeiro da Babilônia. Então, não podemos classificar isso aí como
uma questão literal. Vale de Ossos Secos era a falta de espiritualidade do povo de Israel. Então eles estavam como ossos secos, sem espiritualidade nenhuma. Como aquele crente que não busca Deus, que se afasta dos caminhos do Senhor, que não quer nada com nada, ele está como um osso seco. Ele está como Israel, nessa passagem aí que fala de vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos aí, referente a Israel, mesmo voltando eles do cativeiro babilônico, eles em pouco tempo, se afastaram do Senhor, mesmo retornando para Jerusalém. Houve ali um pré-avivamento, com Esdras e Neemias ali, que convocou o povo, mas de curta duração. Então pode classificar isso como um avivamento, mas um movimento, porque o avivamento ele não termina assim, ele não é de curta duração. Ele não é de curta duração, tá? Agora, quando esse vale de ossos secos, quando Israel começou, quando houve um começo ainda, mas não se completou a profecia, começo da profecia, mas essa profecia ainda não se completou. Ela está no começo ainda. Foi quando, em 1948, por uma resolução da ONU, onde teve um voto de um brasileiro, o pessoal da ANI, que deu o voto ali, faltava só esse voto, ele pôs, aprovando o Estado judeu, tá? Então, os judeus que estavam espalhados por vários lugares do mundo começaram, não todos, começaram a retornar para a sua pátria. Então a figueira começou a florescer, mas não deu seus filhinhos, não deu seus frutos. Por que não deu seus frutos? Por que não deu seus frutos? Porque ainda eles persistem em aceitar Jesus Cristo como Messias. Ele não crê que aquele Cristo que morreu lá na cruz do Calvário, eles não crê que é o Messias. Eles creem que foi um profeta, mas não o Messias. E na realidade é o Messias. Como diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Então, não crendo em Jesus, mesmo tendo voltado para as suas práticas, é um começo, eles não têm o Espírito. Então a profecia não se completou. Juntou-se tudo. Eles juntaram-se todos lá, né? Como fala no Vale de Ossos Secos, juntaram-se todos, mas não está no sentido literal. O povo que veio de vários lugares do mundo se juntou ali, formou o Estado judeu. Hoje está lá Israel, lá uma nação extremamente rica, próspera, bem armada. Já tentaram de tudo, não conseguiram, porque ali eles nunca vão conseguir destruir Israel. Israel está totalmente protegido. Pode vir guerra que for guerra, mas Israel não vai ser mais destruída, nem vai sofrer nenhuma diáspora. Nenhuma diáspora. Mas o que vai acontecer? Quando Cristo, que estamos na iminência de que isso aconteça, vier buscar a igreja e iniciar-se a grande tribulação, eles vão ter a oportunidade de aceitar o evangelho do reino, dom da graça. Da graça acabou, a graça acabou, a graça se extinguiu, porque nós estamos na dispensação da graça, o evangelho da graça que nós pregamos. Agora o evangelho do reino é o reino de Cristo estabelecido na terra.
E quem deles aceitar, que Cristo virá e vai estabelecer o reino. O Cristo que eles vão pregar, as 144 mil testemunhas, que eles vão pregar na primeira parte da grande tribulação, é o Cristo que eles vão pregar, aquele que eles crucificaram, aqueles que eles rejeitaram. E ele mesmo vai vir e vai estabelecer o seu reino. Vocês creem? Então os que creem realmente vão se converter ao Senhor Jesus Cristo, para poderem, no final da grande tribulação, estarem ali com Cristo no seu reinado milenar, ok? Glória a Deus. Então, no sentido de todo, no sentido individual, sim, podemos dizer, avivamento. Tanto para os da antiga aliança, que tinha aqueles personagens bíblicos que eram homens avivados. Embora não fossem templo do Espírito Santo, eram homens avivados. Homens que tiveram falhas, mas eram avivados. Os patriarcas, Moisés, Davi, eram avivados. Todos eles. Mas no sentido individual, não no sentido de nação. Não no sentido de nação. E para a igreja é a mesma coisa. No sentido de igreja-corpo, nem todos são avivados. Nem todos. Agora, na parousia, Cristo leva a igreja. Entra a parte do Apocalipse, onde Cristo vai agir com juízo, um rigor tremendo, que é o derramamento da ira de Deus. Aqueles que aceitarem Cristo, como eu falei, para estar debaixo do seu reino milenar, eles vão ter esse encontro com Cristo no final do reino milenar, quando Cristo descer, vai ter a batalha do Armagedon, vai vencer, todos serão ali mortos, né? Na batalha do Armagedon, todos os inimigos serão mortos. E Cristo aparece, se manifesta para eles, os que aceitaram Cristo. Diz lá em Zacarias 12:10. Mas, isso já para o reino milenar, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, olha só, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, tá? Porque vai ter o Israel, né? As tribos de Israel, a tribo de Judá, os remanescentes fiéis, né, que aceitaram Cristo, e as nações que eram descendência de Agar e Quetura, que Deus fez promessa também. Então eles também, se aceitarem Cristo, estarão com Cristo. E olharão para aquele a quem eles transpassaram e prantearão como quem pranteia por seu filho unigênito. Olha Israel aí se convertendo ali, tendo um encontro com o Senhor. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então fica claro que essa profecia bíblica de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, não tem nada a ver com a igreja. Podemos usar, sim, e tirar os maus exemplos do povo de Israel, para mostrar como Deus se indignou com isso, pela desobediência, pela falta de espiritualidade, pela falta de servir ao Senhor. Deus se indignou, aí o juízo veio. Agora, querer tirar dessa passagem outra coisa além disso, seria forçar o texto. E a gente vê muita gente forçando esse texto, porque forçar o texto é coisa do homem, não é de Deus. Então não dá para forçar o texto.
Então tem que mostrar a realidade do texto. Tem coisas que é para Israel e tem coisas que é para a igreja. Lógico que toda a escritura é inspirada, mas tem que saber o que vai pregar dentro do Antigo Testamento para não forçar o texto e querer colocar para a igreja. Tá? Então aí está forçando o texto. Aqui nessa segunda parte, que fala da restauração da nação, que será reconstruída no milênio. Tá? Eu fiz a leitura. E essa profecia das águas purificadoras também não tem nada a ver com a igreja. Porque esse cenário aqui, desta profecia, envolve exclusivamente o reino milenar. Não tem nada a ver com os nossos tempos, não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja estará numa condição totalmente voltado, totalmente imaterial. Pertenceremos a um reino espiritual, não um reino material. Aqui está falando de um reino físico, um reino material. E a igreja não vai estar. A igreja vai estar servindo ao Senhor nesse reino. Mas não, esta profecia não envolve a igreja no sentido da igreja estar nessa condição que está o povo de Israel. Porque nós vamos ter um corpo glorificado, um espírito, seremos espírito e não mais carne. Então, o corpo de carne não existe mais para aqueles que subirem para Cristo. Não tem mais. Então, não pode forçar o texto. Tá? Então, não podemos estar fazendo do texto aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente imagina, sem bases bíblicas para isso. Se você não tem base bíblica, coisas do Antigo Testamento, se tem no Novo Testamento base bíblica para você entender e colocar como uma parte doutrinária para a igreja, tudo bem, mas se não tem base bíblica, se o Novo Testamento não dá base para aquele texto, então está forçando o texto. Aí já é coisa do homem, tá? Então, o cenário aqui dessa passagem é um novo templo no milênio. Nós sabemos, e isso é muito comentado, vocês todos sabem disso, que estão querendo ou já está preparado a construção de um templo lá no local onde está a mesquita de Omar, lá que está no Domo da Rocha, em Jerusalém. Logicamente que para construir um templo ali, e não será uma construção, agora vamos lá, não será uma construção. Aquela mesquita vai ter que ser explodida ali, vai ter que sair daquele lugar, porque não vão construir um templo sobre a mesquita ou ao lado da mesquita, de jeito nenhum. Ela vai ser evaporada dali. Mas eles falam da construção do terceiro templo. Que seria esse? Tá? Que seria esse? Porque eles entendem, né? O Templo de Salomão depois foi destruído, aí reconstruíram. E agora falou do terceiro templo. Mas esse terceiro templo, ele não vai ser construído, ele vai ser reconstruído. Veja bem, ele será reconstruído. Porque o Templo de Salomão, com todas as avarias que fizeram já quando o povo foi para o cativeiro, praticamente grande parte dele foi destruído. O que
Zorobabel e o sacerdote Josué, eles vieram com a incumbência de reconstruir o templo. Então era uma reconstrução, não uma construção. Ok? Depois também eles entraram para os caminhos da idolatria, então Deus se calou por mais de 400 anos até a vinda de Cristo. Mas nesse período antecedendo isso, houve outra reconstrução. O próprio Herodes fez lá, colocou lá grande ornamentação naquele templo, com muito ouro, com muita prata. O templo ficou lindo, mas foi reconstruído, não foi construído. E agora esse da grande tribulação, que vão ali, que dizem que vão construir num ano, eles não vão construir, eles vão reconstruir, que é a sequência do templo de Salomão. Eles vão reconstruir um templo, embora não tenha nada, só tenha um pedaço de muro lá, eles vão reconstruir, é o mesmo templo lá, é o mesmo templo lá, eles vão reconstruir. Agora o templo que está, o templo do milênio, porque esse templo que vai ser reconstruído na grande tribulação, ele vai ser profanado pelo anticristo. Os judeus vão estar na primeira parte acreditando que o anticristo é o Messias. Mas nos meados da grande tribulação, o anticristo erguerá uma estátua no ato do templo, ele vai profanar aquele templo. Então será um templo profanado com a sua presença. Entendeu? É aí que Israel vai reconhecer e se conscientizar de que o anticristo é um falso Cristo. E ali eles vão ser perseguidos, que é o meado da grande tribulação, quando Miguel faz guerra com Satanás e o derruba por terra, contra o dragão, e derruba por terra. E então Satanás virá e perseguirá todo aquele povo que adorava lá no templo. Vão ser perseguidos, vão ter que fugir para o deserto. E nessa fuga que está, tudo isso que eu estou falando está escrito, viu? Ele vai lançar um grande volume de água para deter Israel, que está indo para um abrigo ao sul do Mar Morto. Está indo para um abrigo, ele vai lançar um grande volume de água, mas Deus vai abrir um rio. E quando essa água for atingir, ela entra nesse rio, e esse rio vai se estender até o Mar Vermelho, até os oceanos, tá? Então guarda isso aí, até os oceanos. Agora, com essa profanação, e Cristo estabelecendo o seu reino milenar, vai ser construído, aí é construído, agora não é o templo de Salomão, agora é o templo de Cristo. Acabou-se o templo de Salomão, é o templo de Cristo. É quase a mesma medida, mas agora é o templo de Cristo, um templo purificado, que nunca, construção nova, sem profanação alguma, purificado, porque Cristo não vai querer um templo que já foi ali poluído com abominações do inimigo, com a presença do anticristo ali, foi profanado. Ele não vai querer isso. Então vai construir tudo novo, tudo se fará novo. A terra será totalmente reconstruída, toda a fauna, a flora, tudo. Mas de onde vem essa reconstrução da terra, da fauna, da flora, dos mares? Porque durante a guerra,
as guerras que vai haver, as violência, tudo que vai haver na grande tribulação, vai trazer grandes efeitos na natureza, também os efeitos vindo por vulcões, por terremotos, por maremotos, por tudo. A Terra estará totalmente prejudicada. Mas aí é Cristo que está reinando, né? Com Cristo reinando, as coisas vai se restabelecer de uma forma extremamente extraordinária. Extraordinária. Então, o que acontece? Quando fala aqui, no texto fala de casa, né? Água, está falando do templo, tá? Do novo templo. Aí é o novo templo, templo de Cristo, tá? E esse templo será um memorial sagrado. Será como um memorial, porque não vai haver sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito, que é Cristo. Será um memorial como a ceia que nós fazemos, um memorial. E todos eles terão que ir lá, sim, levar ofertas, levar presentes, tudo isso. Todos terão, uma vez por ano, que ir lá, e quem não for, será punido com a morte. Cristo vai reinar com vara de ferro, como está lá no Salmo de número 2. Ele regerá com vara de ferro. Todos estarão revestidos, todos estarão avivados. Grande avivamento geral. Tá? E desse templo sairá um pequeno volume de água que vai começar a se alargar, que vai começar a se estender em direção ao Mar Morto. Quando chegar já no Mar Morto, que ele desaguar, a água toda do Mar Morto se torna água potável, onde vai ter grandes criações de peixe. E desse canal que foi aberto quando Satanás estava perseguindo Israel, a água também será purificada e vai para os oceanos que estariam todos aí poluídos como estavam. Você não sabe que os oceanos não estão poluídos? Estão poluídos. Vai curar todas as águas. E com isso, a terra começa a estar numa fertilidade muito grande, onde haverá abundância de alimento, de tudo, porque está no reino de Cristo. É Cristo reinando. Então Cristo vai fazer uma restauração, uma purificação de tudo, começando pelas águas. Tudo vai ser através da água que vai sair lá do templo. A terra toda vai se beneficiar dos efeitos dessa água, que vai curar todos os rios e mares que o homem tem destruído ao longo do tempo, que já está, e o que vai acontecer no período da grande tribulação. Ok? Aqui para poder não ficar, como diz, não ficar só nas minhas palavras, né? Seria a palavra do homem que a questão lá do canal. E a serpente lançou, isso é quando Satanás é lançado por terra, quando Miguel lança por terra. O grande, que fala o grande dragão é Satanás. Diz que, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, impedisse a caminhada dele junto ao local onde eles vão ficar protegidos durante 3 anos e meio finais da grande tribulação. E a terra ajudou a mulher que abriu a sua boca, abriu um canal, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca.
Apocalipse capítulo 12, versículo 15 a 16. Então aqui a mulher, Israel, fugindo de Satanás pelo sul do Mar Morto, quando ele ia lançar esse grande volume de água para deter o povo, vai se abrir esse canal também. E quando houver as águas purificadoras por aí, as águas purificadoras chegarão aos oceanos também, e tudo será curado, será restabelecido, a fauna, a flora, tudo, viscosidade dos rios, dos mares, em abundância, tá? Então a igreja não está inserida nesta profecia. E alguém poderia dizer, se eu não for arrebatado, eu vou ficar bem santinho, né? Eu vou ficar bem comportadinho, eu vou ficar bem obediente. Aí eu entro nesse reino também. Não vai não. Tu não é judeu, tu não está na promessa que Deus fez para Abraão, no sentido de reino físico. Não vai não. Está perdido. Vai para o inferno, vai para o julgamento final. Tá? Então não tem. Alguém pense, não, eu vou ter uma segunda chance. Não, a igreja, a única chance da igreja é essa. A única oportunidade da igreja é agora. Se não for, não tem mais como se salvar. É possível que algum gentil, olha só, na grande tribulação, é possível, conjectura. Isso porque a gente sabe que alguns gentios foram salvos na antiga aliança, no Antigo Testamento, como foi Naamã, como foi Raabe, era uma prostituta, ela se salvou. Como foi Ruth, a Moabita, também, alguns gentios, mas poucos. Então é possível. Mas não dá para afirmar que, tirando por esses personagens do Antigo Testamento, a gente pode entender, mas gentios que realmente ali se converterem ao Senhor Jesus Cristo, não se deixarem marcar pela besta, o sinal da besta. Tá? Então, a igreja não é uma profecia para a igreja, porque estaremos com corpos imateriais glorificados, porém a igreja participará deste reino, servindo a Cristo. Não tem anjos que estão servindo a Cristo, servindo a igreja? Tem, a Bíblia diz que tem. Tá? Estão atuando, servindo a igreja vai ter também como papel dos anjos. Vai servir a Cristo nesse reino que vai ser estabelecido em relação ao povo que vai ser salvo da grande tribulação. Então estaremos sim como espíritos glorificados, servindo ao Senhor no seu reinado. Amém? Está bem explicado? Que Deus abençoe ricamente. Que Deus abençoe cada família, cada lar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Estejam propagando esta mensagem para que muitos possam estar aí também tendo condições de aprender sobre essas duas passagens que muitos confundem, querendo colocar a igreja no contexto, e não é por aí, ok? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.